Muito boa noite. Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha. O nosso convidado de hoje é o senador Roberto Requião, ex-governador. Boa noite, governador. Obrigado por ter vindo aqui a essa hora conversar comigo. Aceitar suas provocações. Olha, são 3 mandatos de governador, um de deputado estadual, um de prefeito de Curitiba e agora o segundo mandato de senador. É um período de quantos anos de mandatos consecutivos? Sei lá, Rocha, deve dar uns 20, né? Dá mais? 22 anos, talvez. Se somar o de senador e os 3 de governador, já deu 20. Deu 20. Mais 2 anos de deputado, mais 2 anos e meio de prefeito, ou 3, por aí uns 25 anos. Sem dobrar a espinha. É uma coisa sem precedente na política do Paraná. Você conhece mais de história do Paraná do que eu. Não tem ninguém com esse volume de eleições aí, ainda mais para governador. Né? Eu acho que sim. Bom, aqui nós acabamos de ter essa semana uma tragédia no litoral do Paraná. Qual é o problema do litoral do Paraná? Que a cada período que tem, agora parece que foi mais grave a situação, né? O problema, na verdade, eu acho, é devastação da natureza. Eu aproveito o seu programa aqui e faço o meu apelo. As pessoas que quiserem colaborar com o litoral, solidariamente se integrarem nesse processo de ajuda, devem procurar 2 estruturas existentes e sólidas. A Provopar estadual, que é comandada pela mulher do governador, se não me engano, e a Defesa Civil, que eu montei quando fui governador, que tem estrutura, veículo, helicóptero. É a maneira mais fácil e mais lógica. Ora, quem estiver em Paranaguá, procura a prefeitura, a Provopar municipal. Mas nós temos que concentrar nestas estruturas que têm condição de dar uma resposta positiva ao problema. Ora, o problema é predação da natureza, é descuido com as águas, é a insistência na derrubada das matas. É um problema paranaense, brasileiro e é um problema do planeta hoje. Bom, voltamos aqui para o mandato, esse novo mandato de senador. Eu olho as suas participações no Twitter, as suas intervenções, e a impressão que eu estou tendo é que você está se divertindo lá no Senado. Né? Nessa altura dos acontecimentos, com 70 anos, com essa história toda aí, e com mais um pedaço de futuro razoável pela frente. Então, como é que está essa nova vivência no Senado? Eu faço política com alegria, com ironia, mas com uma vontade danada de contribuir para as mudanças. Eu sou da base de governo da presidenta Dilma, mas eu dou a ela um apoio crítico. Eu não vou aceitar qualquer elucubração, qualquer proposta dos burocratas do governo quando eu vejo que nós poderíamos ter um caminho melhor. Nós podemos acertar mais, por exemplo, na economia. Mas eu acho que estamos no começo. Temos que ver o que vai acontecer para frente. E eu já comecei não gostando das medidas econômicas. Você sabe disso, né? Subiram o juro da taxa, a famosa taxa Selic. Foi com um discurso focado nessa questão. Focado nessa questão. Não é um discurso agressivo, mas é um discurso crítico em cima de dados e de experiências econômicas do mundo inteiro e daquele nosso seminário aqui, Crise, Rumos e com Mangabeira Unger. Com Mangabeira Unger, não. O seminário, eu trouxe gente do mundo inteiro. Veio gente da China, veio gente da Itália, o Mário Lettieri da Itália, o ministro do governo Prodi. Convenção do PMDB aqui, antes daquela convenção que quase houve o lançamento da sua candidatura para presidente, eu me recordo. O Mangabeira foi um dos palestristas de alguns dos nossos encontros, mas esse seminário especificamente, o Mangabeira não participou. Mas veio o ministro da Economia da Itália, da China, do Japão, veio da Inglaterra, veio da França, da Venezuela, veio gente do mundo inteiro mostrar para nós as experiências feitas. E hoje o mundo inteiro está diminuindo o juro, baixando o imposto, apostando tudo no crescimento econômico local, na autossustentação do desenvolvimento industrial, e nós estamos no caminho errado. Nós estamos mantendo a inflação de certa forma contida, comprando produtos dos Estados Unidos, do Japão e da China. O dólar lá embaixo,
torna isso tudo muito barato e prejudica o nosso crescimento industrial. O crescimento industrial do Brasil, ano passado, na balança comercial, caiu de 45 para 39, enquanto sobe o preço das commodities. A commodity é minério e grãos, produtos da agricultura. Isso não é bom, porque o aumento do preço das commodities cria esta imagem de bonança no Brasil, mas isso pode ser sustado de uma hora para outra. Um país só se sustenta com crescimento industrial de verdade. E eu acredito, e com o bom governo que o Lula fez, não estou fazendo uma crítica do governo do Lula, mas da situação que nos encontramos. Com o bom governo que o Lula fez e as possibilidades que a Dilma encontra, uma mudança de rumo agora seria extremamente importante para a sustentação de um processo de pleno emprego e desenvolvimento no Brasil. Inclusive agora a notícia que se teve dessas últimas 2 semanas é a chegada numa quantidade grande de dólar, né, na economia brasileira, que o Mangabeira húngaro alcunhou de capital vadio, e agora essa medida que se cogita da presidente Dilma de mexer com as tarifas nos portos para impedir a entrada de certos produtos. Tem que segurar, mas veja bem, por que subir o juro no Brasil? O que acontece no país, Rocha? O processo inflacionário se dá em função de falta de investimento público e de investimento privado na infraestrutura e na estrutura industrial do país. Então, qualquer aquecimento da demanda provoca inflação, porque aumenta a demanda e a estrutura industrial não dá resposta alguma. O que, a meu ver, a nossa presidenta devia ter feito? Subir o juro, porque sobe o juro, enxuga a liquidez no mercado e o crescimento se susta de alguma forma, evitando o processo inflacionário. Não. A meu ver, bastava aumentar o depósito compulsório dos bancos. Quando você aumenta juros, você aumenta a dívida brasileira, porque a nossa dívida é monstruosa, a dívida interna, a dívida pública. Então, se aumenta-se o depósito compulsório dos bancos, você enxuga a economia. Congelar o salário mínimo? Não era necessário. Bastava dar um freio de arrumação no empréstimo consignado e nos financiamentos de longo prazo. Você segurava esse processo todo, apostando no aumento do salário, na diminuição dos impostos e no crescimento real da economia brasileira. Eu acho que a Dilma sabe disso. Eu conversei muitas vezes com ela na campanha, ou antes da campanha, quando ela era ministra, e ela foi pressionada pelo capital vadio, como diz o Mangabeira, esse capital sem vergonha que não produz um botão, uma rosca de parafuso, a peça de uma roupa, esse capital que vive da especulação, esse capital sobre o qual João Paulo II disse certa feita. Ele afirmava: eu vivi para ver o fim do comunismo na Polônia e quero viver para ver o fim do capital especulativo no mundo. Não é possível que esse capital que quebrou os Estados Unidos, provocou essa crise brutal, retirando o dinheiro da população americana, do trabalhador americano, e levando todos os recursos para a mão do capital financeiro que não produz nada, da especulação, que esse capital mande no país. Eu tenho fé que a Dilma vai acertar o caminho. Agora, não vai ser com vassalagem do Congresso. Se existe uma pressão dos banqueiros, dos rentistas, do capital vadio, para que o governo continue nessa política que faz o enriquecimento fantástico do capital financeiro, é preciso haver uma contrapressão para que a presidenta tenha uma referência mais clara do que acontece e do que ela precisa fazer. Bom, uma das vezes que nós conversamos, eu lhe perguntei sobre o presidente Obama, sua opinião de que talvez ele não produzisse tanta mudança assim no cenário internacional. Você mantém essa posição? O pessoal diz brincando hoje que Obama é o Black Bush. Não é assim, né? O Obama é um negro que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que há 30 anos atrás realizou aquele filme sobre um fato terrível, o Mississippi em chamas. Os Estados Unidos se reconcilia consigo mesmo com a eleição de um negro presidente da República. Foi uma coisa fantástica. Agora, quem manda nos Estados Unidos ainda é o capital financeiro.
O Obama não conseguiu reagir na medida que a gente podia ter sonhado. Mas era apenas um sonho. Eu nunca acreditei quando acordado. Mas para os Estados Unidos, para a sua reconciliação interna, a eleição do Obama foi fantástica. E para o mundo inteiro, né? Porque cá entre nós, vamos bagunçar um pouco o seu jogo no poder. Eu, menino ainda, na faculdade, li um livro do Campos de Carvalho, chamava-se O Púcaro Búlgaro. E lá pelas tantas, uma frase me marcou. Só há uma verdade absoluta. Todo racista é um filho da puta. Sai do ar a CNT. Nós vamos ao intervalo para voltar em seguida. Eu quero agradecer já a participação do Fabiano Martim, Giovanni Marques, Tarso Cabral, Marcos Clay, Alessandro Matos, Olho Aberto, Aricara, Domingos Caporrino. E voltamos em seguida daí tentando encaixar essas participações aqui sem censura. Tentar ser sem censura. Então daqui a pouquinho eu volto. Comigo é mais difícil.